todos a segunda carta aos Coríntios, segunda Coríntios 12, versículo 9, diz assim: mas ele respondeu: a minha graça é tudo que vocês precisam, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Eu vou repetir: o meu poder é mais forte quando você está fraco. Queridos, nesses dias estou ministrando para vocês sobre a experiência de andar com o Espírito Santo. Na quinta-feira eu trouxe a palavra dizendo que ele é a terceira pessoa da Trindade. Não é uma pomba, não é um fogo, não é uma água, mas é a pessoa, o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está com o homem desde antes o Espírito Santo está pairando sobre a terra antes da criação do homem. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. E eu ensinei para vocês que o Espírito Santo na antiguidade ele usava profetas, reis e sacerdotes. Isso dependendo de como era e como eles estavam diante de Deus. Não era sobre toda a carne. Mas desde o Velho Testamento ele vem se manifestando. E no dia 31 de maio nós vamos fazer uma grande festa aqui neste lugar. Dia 31 de maio é tempo de Pentecostes e vai ser uma grande festa que nós vamos fazer aqui neste lugar. E nós vamos fazer uma em Gênesis capítulo 37, vocês vão ver algo sobrenatural. Eu vou dar uma pausa aqui porque nós estamos com um problema na internet. Alguns irmãos estão falando que está mudo o meu áudio. É isso, produção? Já resolveu? Voltou. Então vamos lá. Então o que eu estou dizendo para vocês é que José, a história dele, o começo, o fim da história dele, você olha e fala assim: meu Deus, como alguém pode ter sobrevivido por tudo isso? E o que acontece? Em Êxodo capítulo 37, você vai encontrar a história, o começo ali. Gênesis 37, você vai encontrar o começo da história de José. Em Gênesis 37. Ele tinha vários irmãos, mas Israel, que era Jacó, resolve fazer uma capa, uma túnica, especialmente para José. Ele manda tecer, ou ele teceu por ele mesmo, a gente não sabe, mas ele constrói, ele faz uma túnica para José. E José, ele era mais amado do que os seus irmãos,
porque o seu pai Israel, que era Jacó, tinha um apreço, tinha um carinho muito grande por José. E no tempo do Velho Testamento, você recebia as bênçãos de algumas maneiras. Primeiro pelo sacerdote, pelo profeta ou pelo seu pai. Eram as três únicas possibilidades de você ser abençoado: pelo sacerdote, por algum profeta ou pelo seu pai. Esta era a maneira das pessoas receberem as bênçãos no Velho Testamento. E a gente olha para a história de José. Não foi um profeta, não foi um sacerdote que o abençoa, mas foi o seu pai. Eu fico imaginando as palavras do seu pai para José: este é meu filho, porque a sua mãe, ele tinha um apreço muito, muito tremendo pela sua mãe. Então, e ele recebeu um filho velho, ele já estava velho. Então José era um caçula. Então imagine o carinho que ele recebeu, porque o pai, ele vai aprendendo com os filhos. Quando a gente tem filhos, parece que a gente não vem um manual junto. Não vem um manual, porque cada ser humano é um universo. Então tenho 3 filhos e os 3 foram diferentes e são diferentes. Então a gente vai aprendendo. Então a Natasha sofreu um pouco, porque eu e a Patrícia eram 2. A gente não tinha experiência nenhuma. O Daniel mais ou menos, e a Isabelle nasceu no tempo da graça, porque a gente já tinha toda uma experiência, já estava mais maduro. Então fique imaginando que a palavra do Senhor diz que Israel já estava velho, e quando ele concebeu a José, então imagine como esse menino foi tratado, as palavras, o jeito, a maneira. Então José lhe herdou do seu pai o carinho, consequentemente ele herdou a bênção do seu pai. Então era um menino agraciado, porque ele recebeu palavras do seu pai. Essa túnica, esta capa que estava sobre José, isso era uma coisa física, mas na verdade o que estava sobre José foi a palavra que seu pai liberou, uma palavra de poder, uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de conquista, palavras de vitória, palavras de incentivo. Então o Espírito de Deus se movia sobre esse garoto. E diz a palavra de Deus que por causa disso, os seus irmãos odiavam. Os irmãos de José não gostavam dele, principalmente porque José era um sonhador. Porque quem é movido pelo Espírito Santo é um sonhador. Lembre-se, eu estou falando, eu já citei e quero citar de novo, em Joel capítulo 2, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é sonhadora e ela tem visões. Uma pessoa que não tem visão e uma pessoa que não sonha é uma pessoa que não é abastecida, que não vive a plenitude do Espírito Santo. Então José, como ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha sonhos, e ele tinha visões, e ele tinha interpretações, e os seus irmãos o odiavam por isso. E um dia o seu pai falou assim: olha, eu quero que você vá e veja como que seus irmãos está e traga o relatório para mim. Quando os irmãos de José viram ele de longe, da colina de longe, os irmãos já falaram assim: olha, lá vem um sonhador. Lá vem um sonhador que sonhou que eu e os nossos pais se curvariam diante dele. Olha lá, vamos matar esse cara. E quando José desce, os seus irmãos pegam, batem nele e jogam ele no poço. E quando ele está dentro do poço, depois de algum tempo, uns falam: vamos matar, outros não. O mais bonzinho fala assim: olha, vamos vender ele como escravo. Vêm os mercadores de escravos que iam para o Egito e venderam aquele rapaz por 20 moedas de prata. Imagine você ser vendido pelos seus próprios irmãos, colocando correntes, tirando a roupa, levando como escravo por 20 moedas de prata. Que coisa mais difícil, mais dura para você suportar, ser vendido pelos seus próprios irmãos. E assim aconteceu com José. E sabe o que fizeram? Pegaram a sua capa e rasgaram.
porque toda vez que eles viam aquela capa, toda vez que eles olhavam para aquela capa, eles lembravam do amor do seu pai, eles lembravam do carinho do seu pai para com ele, e a inveja era terrível. Então eles rasgaram a capa, mataram o animal, jogaram sangue em cima, e levaram para o seu pai Israel, Jacó, dizendo: olha, nós não sabemos o que aconteceu, uma fera destruiu, nós não achamos o corpo, só achamos a capa ensanguentada. Olha que lamento, que tortura para o seu pai, o choro, o desgosto e a tristeza do seu pai. O pai chorando pelo filho que se perdeu, que morreu, e o filho amado pelo pai sendo levado como escravo. E diz a palavra de Deus que no capítulo 37 de Gênesis, no versículo 29, que os irmãos rasgaram-lhe a capa. Queridos, quando você é tomado pelo poder do Espírito Santo, quando você anda com o Espírito Santo, as pessoas, elas querem a capa. Nós vemos em Efésios que é como uma armadura espiritual. A capa, quando Elias foi arrebatado, Eliseu pega a capa, representa unção, representa capacidade. E vejam só, que o inimigo queria era rasgar, porque para eles ver aquele rapaz com aquela capa era algo terrível. Então eles viram, eles rasgaram, eles tiraram a capa dele. E muitas das vezes nós passamos por estas lutas, de pessoas querendo arrancar aquilo que é nosso. E ele foi levado escravo, e quando chegou lá, um homem muito importante do Egito, Potifar, comprou José como escravo. Eu fico pensando, eu queria que você entrasse agora nessa situação. Eu queria que você pensasse agora nessa situação. Imagine você ser tratado, o amor e o carinho do seu pai, estar com seu pai e agora ser vendido como escravo. Imagine como isso arrebentou. Eu não pequei, eu não roubei, eu não fiz nada de errado. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso, Jesus? Por que está acontecendo isso? Imagine um príncipe, porque ele vivia como um príncipe, agora estava sendo como escravo. Como sendo não, agora o estado dele era de escravo. Você já viu como que funciona uma pessoa para comprar um escravo? Naquele tempo a pessoa abria a boca, colocava os dedos, olhava o corpo, os órgãos genitais, a musculatura. Que coisa mais nojenta, que coisa mais asquerosa. Eu fiquei imaginando José passando por tudo isso. Senhor, cadê o sonho? Cadê a revelação que o Senhor ia me exaltar? Cadê, Senhor, as promessas que o Senhor fez? É isso, é parar no Egito como escravo, ser vendido. Quem que vai me comprar? Meu Deus. E ele foi comprado por Potifar, que era um homem muito, mas muito poderoso naquele lugar. E em Gênesis capítulo 39, é poderoso o que o Senhor fez com José. A partir do versículo 3, diz assim: o dono de José, porque José era escravo, né? O dono de José viu que o Senhor estava com ele, e o abençoava em tudo que ele fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, e pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa, e tomar conta de tudo o que era seu. Preste atenção, o Espírito de Deus estava sobre José. Mesmo ele sendo vendido como escravo, o Senhor colocou ele numa casa, num lugar
aonde poderia ajudá-lo. E quando José entra naquela casa, eu quero que você comece a imaginar o que ele começou a fazer. Você acha que ele começou já como mordomo? Que mordomo era o maior nível que poderia ter para um escravo. Você acha que ele começou com um mordomo? Não, ele começou com serviços mais asquerosos. Asquerosos, ele foi experimentado aqui em coisas ruins, coisas mais ou menos, mas aquele homem via que José tinha algo diferente, que aonde ele colocava as suas mãos, prosperava, aonde ele colocava as suas mãos, dava certo. Ele entendeu, olha, esse rapaz, ele tem um poder, ele tem um espírito diferente. O Senhor quer dizer para você nesta noite: nas tuas fraquezas, eu me aperfeiçoo em você. Eu vou repetir: nas tuas fraquezas, eu me aperfeiçoo, você se aperfeiçoa em Deus. Você se aperfeiçoa em Deus. A sua fraqueza mostra a grandeza de Deus sobre a sua vida. Não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Talvez você está se sentindo desanimado, com certeza. Muitos estão desanimados numa situação dessa. Muitos estão sem esperança numa situação dessa. Muitos estão, olha numa loucura mental numa situação dessa. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida: é nesse momento, aleluia, é nesta hora que o Senhor se mostra na sua história. É nesta hora que nada está dando certo, é nesta hora que você está sofrendo, é nesta hora que você está sendo traído, vendido, humilhado, é nesta hora que aparece o poder de Deus na sua vida. Quando o nosso limite acabou, quando a nossa reserva acabou, quando a nossa força acaba, quando a nossa esperança acaba, quando a nossa fé está no fim, aleluia, Ele se mostra em vocês, aleluia. Ele se mostra em você. Você já andou com um tanque de gasolina vazio? Uma vez saindo de São Paulo para Brasília, a gente passou num posto, acho que em Minas Gerais, eu não lembro muito bem. Falei, não, a gente coloca a gasolina mais para frente, está quase meio tanque. E a gente andava, e baixou, irmãos, o ponteiro da gasolina. Eu falei, meu Deus, e agora? No meio do nada, à noite, no escuro. Aí quando acende aquela luzinha, meu Deus do céu, não, vamos chegar. E quando a gente viu um posto, a gasolina estava um absurdo. Eu acho que já até sabe, já os marinheiros de primeira viagem. Entramos no posto, pode completar. Depois de mais 15 minutos, tinha um outro posto bem mais barato. Mas vai saber se tinha outro posto. Quem me entende? Então o que acontece? Quando nós estamos assim na nossa reserva espiritual, quando nós estamos assim com a nossa fé, quando nós estamos assim, está na reserva, a tua fé está na reserva. Eu falo, meu Deus, não vou chegar para o outro lado, não vou chegar para outra fase, não vou chegar para outro destino. Sabe o que vai acontecer? Deus vai entrar na tua fraqueza e mostrar a força dele na tua vida. E assim aconteceu com ele. Ele foi para a casa de Potifar, e ali ele começou a fazer de tudo, e tudo que ele fazia prosperava. Então Potifar olhou e falou assim, rapaz, esse menino não vai longe, ele vai ser agora o meu mordomo, ele vai cuidar de tudo que eu tenho, das finanças, de todos os meus negócios, ele vai tomar conta. Uau, que maravilha! Se fosse você, ou se fosse eu falo, puxa vida, pelo menos agora eu sou um escravo,
mas eu estou sendo reconhecido. E ali estava José vivendo, comendo, era escravo, mas estava tendo uma vida melhor, uma vida digna. Mas o Satanás, ele sempre tem algo para tentar roubar aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. E eu aprendo aqui que a mulher de Potifar, olhando aquele jovem, ela falou assim: eu quero coabitar com você, eu quero ter relação com você. Ele falou: jamais, eu nunca vou fazer isso com o meu Senhor, eu sou fiel a Ele, eu nunca vou trair o meu Senhor. Aleluia. E aquela mulher intentou, e diz a palavra de Deus que um dia ela apelou, puxou ele, arrastou ele, e ele saiu correndo. Mas vejam só, o que acontece? Quando ele sai correndo, aquela mulher, ela pega a capa, ela pega a roupa de novo de José. Veja só, agora José, ele poderia estar com linho fino, por quê? Porque ele trabalhava numa casa de um homem poderoso, e ele era mordomo, então não era qualquer roupa, era uma roupa especial, sim. E aquela mulher, ela arranca, José fala assim: eu não vou fazer isso, e ela falou: não, vamos, não, e ele saiu correndo, ela arranca a roupa dele e começa a gritar desesperadamente, e apareceram os soldados, os servos, e ela disse: olha, ele tentou abusar de mim, ele tentou me agarrar, ele tentou ter relação comigo, e levantou injúrias, falsas coisas contra José. Olha aqui, eu estou com a capa dele, olha aqui, eu estou com a roupa dele. Sabe, querido, duas coisas: tem gente dentro da igreja, como seus irmãos, que podem querer roubar a sua capa. E a outra coisa que podem tirar a sua capa é o pecado. Não que José caiu no pecado, mas o pecado está louco para tirar a unção que está sobre vocês. E aquela mulher, ela pega a capa, pega a roupa e fala: aqui ó, é a prova. E ele foi lançado na prisão. Se fosse você, se fosse eu, vou falar a verdade, querido, eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Eu fiz o que é certo e vim parar na prisão do Egito. Eu vim parar na prisão do Egito. Primeiro meus irmãos quiseram me matar, depois me venderam como escravo, e agora eu sou caluniado, e eu não fiz nada, eu estou na prisão. Meu Deus! Existem coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente não encontra explicação. Quem está comigo aqui? Existem coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente não encontra explicação. Por que comigo, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo, meu Deus? Por que eu estou passando por essa situação? Eu estou buscando, eu estou orando, eu estou fazendo tudo certo, eu estou fugindo do pecado e vim parar aqui, Senhor. E José foi lançado no cárcere. Mais uma vez arrancaram a sua capa. E agora, no capítulo 39, no versículo 21, 22, 23, diz assim: quando ele estava preso, quando ele foi jogado na cadeia, diz assim: mas o Senhor estava com ele e o abençoou. Alguém pode dizer aleluia? Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. E este pôs José como encarregado de todos os presos,
e era ele quem mandava em tudo que fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada que estava entregue nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que ele fazia. Aleluia. Agora, ele foi lançado na cadeia, foi jogado lá dentro. E você sabe, queridos, um homem acusado de ato sexual, de abusar de uma mulher, ele foi jogado ali. Mas mesmo naquela cadeia, mesmo sendo jogado no pior lugar do Egito, o Senhor era com ele. Sabe qual é o melhor lugar para você estar? Aonde o Senhor estiver com você. Eu vou repetir. Sabe o melhor lugar para se estar? É aonde o Senhor estiver com você. Jogaram ele lá, mas o Senhor estava com ele lá também. Eu não sei onde jogaram você. Eu não sei de onde você está me vendo. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida. Eu não sei o que você está vivendo. Se é enfermidade, se é doença, se é decepção, se é traição. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus sabe. E Ele está com você aí nesse cárcere. Ele está aí com você neste fundo. Ele está aí com você no fundo do poço. Ele está com você no fundo do poço da dívida. Ele está com você no fundo do poço da traição. Ele está com você no fundo do poço, em qualquer área da sua vida. O Senhor está com você. O Espírito Santo está com você. Você que está no leito de enfermidade, o Senhor está aí também com você. Aleluia. Oh, e aí o que ele fazia no lugar mais horrível, mais horrendo do Egito, começava a dar certo, começava a prosperar, começava a ter vida, porque aonde tem uma luz, pode colocar você luz, no lugar mais escuro e mais profundo da terra, mas você é luz para este mundo. Pode te jogar lá embaixo, pode pegar a sua capa, pode colocar no mais profundo abismo, mas você continuará sendo luz. Alguém pode aplaudir e glorificar ao Senhor? Então, o chefe da prisão, a chave está com você. Preste atenção, queridos. A chave está com você. Você cuida de tudo aqui agora, porque eu sei que você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Em qualquer situação, você sempre terá a chave, porque Deus te deu. Está acostumado quando estou profetizando, levanta as mãos. Eu estou profetizando. Você pode estar no pior lugar, mas Deus te deu o seu Espírito. E quando Ele dá o seu Espírito, Ele dá para você a chave, que significa autoridade. E ele tinha a chave. Deus deu autoridade para ele. Mas continuava preso. Quantas coisas já tiraram de você? Quantas coisas já tiraram de você? Quantas coisas já rasgaram de você? Quantas coisas já tomaram de você? Está todo mundo falando, você não pode fazer isso, não pode fazer, não pode fazer. Quantas coisas nesses dias, nessa quarentena foram arrancados? Quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas foram arrancadas do planeta Terra, das pessoas.
Quantos planos foram arrancados, quantos trabalhos, quantas viagens, quantos aniversários, quantos casamentos, quantos projetos foram arrancados nestes dias. Mas eu quero dizer algo para ti. Nós temos que ter essa perseverança de José. Pode arrancar muita coisa, mas não vai arrancar a fé, a esperança e o amor. Eu tenho uma aula que eu recebi na minha vida e foi muito engraçado. Eu tocava bateria na igreja. Era lá na Romanoff. O Paulo tinha um pouquinho mais de cabelo, um bigode que vinha até aqui embaixo, lá na Romanoff. E a minha avó me deu uma bateria. As igrejas não tinham bateria. Minha avó me deu uma bateria golpe de lata, mas era um sucesso. E um dia eu fui na igreja, e quando eu cheguei na igreja, a pele do bumbo que bate o bumbão aqui tinha estourado. Estourou a pele do bumbo. Então quando eu cheguei e sentei na bateria, fui apertar o pedal, não tinha som. E aí os cultos tinha o jovem, as crianças, as irmãs, o coral. E eu lembro que eu fui tocar as duas primeiras músicas, não tinha o bumbo, e eu fiquei assim. Daí os meninos que tocavam para mim, toca, faz alguma coisa. Eu falei, furou o pedal, furou a pele do bumbo, não tenho o que tocar. Terminou as duas músicas, ficou sem bateria, ficou um negócio chato, xoxo. Eu sentado na minha cadeira, daqui a pouco aparece o baterista Maurinho. Ele sempre chegava atrasado. Ele usava uma gravata borboleta, um suspensório, mas tocava muito. E eu lembro que ele chegou, e eu olhei para o Maurinho e falei assim, ô Maurinho, não vai dar para nós tocar hoje não. Para nós não, na verdade ele, né? Quando ele chegava não tocava. Não vai dar para tocar não. Aí ele falou assim para mim, por quê? Eu falei, porque furou a pele do bumbo. E aí ele, com a elegância dele, aquele jeitão dele, ele bem alto, era um menino, ele olhou para mim e falou assim, mas tem 4 tambores ainda. Tem a caixa, os 2 tons e o surdo, e tem os pratos. Eu fiquei olhando para ele, e aí foi os jovens cantar. Irmãos, pensa, ele sentou na bateria. O baterista, ele toca com os braços cruzados, direita aqui no chimbal, a esquerda na caixa, né? Toca assim o baterista. Aquele menino parecia um povo. Ele inverteu a mão, que era só bate de vez em quando assim, tá. Agora ele coloca aqui no prato, e essa mão ele faz o surdo e a caixa. Então ele tocava parecia um povo tocando. Eu nunca fui tão humilhado naquele dia, porque ele tirou som como se nada tivesse acontecido. Aquilo para mim foi uma lição. Quando tirarem alguma coisa da minha vida, quando tirarem alguma coisa de mim, restam ainda muitas outras coisas. O som não pode parar. O clube não parou. Ele continuou fazendo som. Mesmo tirando o bumbo, ele continuou fazendo som. E aquilo eu carreguei para a minha vida, em todas as áreas da minha vida.
Foi o maior aprendizado que eu tive. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: rasgar a sua capa uma vez, rasgar a sua capa 2 vezes, rasgar a sua capa 4 vezes. Eu não sei quantas vezes roubaram, tiraram, estourou alguma coisa da sua vida, mas continue. Tem outro jeito, tem uma outra história, tem um novo caminho, tem uma nova página, tem um novo começo. Deus faz nova todas as coisas, todos os dias. Quando o sol se põe, Deus está dando uma nova oportunidade para você. Se eu estivesse numa igreja pentecostal, eu estaria aplaudindo o Senhor. José poderia falar na cadeia: não vou fazer mais nada. Não, mas ele continuou sendo bênção. Eu declaro, querido, por mais que o mundo tentou roubar e tenta roubar os nossos sonhos, vocês continuarão sendo bênção. Aquilo que não deu para você fazer nesta quarentena, aquilo que não deu para você fazer nesses dias, se prepare, porque esse dia vai terminar, e tudo aquilo que está acumulado irá sobre a sua vida, virá sobre você como a luz que amanhece de manhãzinha, a aurora vem. Assim o Senhor está entregando uma nova oportunidade para cada um de vocês. Só quem recebe se manifesta conforme a sua fé. E ele estava ali na cadeia, cuidando. De repente vem um copeiro e um padeiro. Copeiro e um padeiro. E sabe o que acontece no capítulo 40? O padeiro teve um sonho, o copeiro primeiro teve um sonho, e ele disse assim: olha, você vai voltar a trabalhar com o faraó vai te chamar depois de 3 dias. Veio o padeiro e falou: olha, você vai morrer, daqui a 3 dias você vai morrer. E quando o copeiro foi trabalhar para faraó, José disse para ele assim: olha, querido, não se esqueça de mim. Eu contei a minha história para você desde quando eu saí da minha terra até aqui. Eu estou sendo injustiçado. As pessoas estão, olha, eu fui injustiçado terrivelmente. Interceda por mim. Queridos, eu quero que você entenda que o copeiro era uma das pessoas mais importantes de um reino. Sabia disso? Antes de um rei tomar alguma coisa, primeiro quem tomava era o copeiro. Então, o copeiro tomava, eu experimentava, dava-se um tempo, não aconteceu nada, então ele poderia servir o rei. Então, era um cargo de total confiança. Ele tinha uma autoridade tremenda, o copeiro. Vocês têm que entender a palavra de Deus. Copeiro era um dos caras mais poderosos, porque ele vivia do lado do rei. E José falou assim para ele: olha, quando você estiver lá, meu amigo, não se esqueça de mim não. Conta a minha história, para que faraó se compadeça para comigo. E diz a palavra de Deus, queridos, que esse copeiro voltou. Aquilo que José tinha sonhado realmente aconteceu. Sabe por quê? Mesmo você estando na prisão, mesmo você estando no lugar, o Espírito de Deus está com você. E ele tinha revelações, ele tinha instrução, e ele trouxe a interpretação dos sonhos. Porque como eu preguei na quinta-feira, além de sonhar, o Senhor te dá interpretações. Eu libero na sua vida dons de interpretação. Quem recebe aqui? Quem recebe aqui em nome de Jesus? Eu libero para vocês dons de interpretação em nome de Jesus. Receba aí, dons de interpretação. Aleluia! Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que aquele cara subiu. Mas sabe de uma coisa, pessoal? No capítulo 41 diz assim: depois de 2 anos, diga bem forte, 2 anos. Não, diga bem forte, 2 anos. Depois de 2 anos, Faraó teve um sonho. Preste bem atenção.
Nem foi o cara que falou bem, nem foi o copeiro que falou bem de José para Faraó. Não, foi porque Faraó teve um sonho. E Faraó sonhou das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 estragadas. As estragadas devoravam as que tinham saúde. E Faraó teve aquele sonho. E ele chamou todos os magos, todos os sábios, toda a sua equipe, e falou: tive tal sonho, das 7 vacas magras comendo as 7 vacas gordas. Eu quero saber a interpretação deste sonho. Eu quero a revelação desse sonho. E diz a palavra de Deus que aqueles homens falaram, contaram e fizeram conta, e daqui, de lá para cá, e não conseguiam. Preste atenção, querido. Eu não estou falando que aqueles homens eram fracos, não. Preste bem atenção, quando Moisés chegou na terra do Egito, e diz a palavra de Deus que Moisés pega o cajado, e ele solta o cajado se transforma em quê? Em cobra, em serpente. Diz a palavra de Deus que os magos de Faraó, não é este, mas é a dinastia, era aquilo que eles viviam. Os outros magos pegaram os seus cajados e jogaram para frente também, e se tornaram serpente. Quem entende isso, pessoal? Também se tornaram serpentes. Mas a de Moisés engoliu todos os outros. Mas o que eu quero dizer para vocês é que aqueles homens, eles tinham, não era o Espírito de Deus, mas eles tinham o poder das trevas. Eles conseguiam fazer sinais, sim. Eles conseguiam fazer algumas coisas sobrenaturais, sim. Porque existe o poder sobrenatural, tanto do lado espiritual, como do lado demoníaco. Mas o diabo, ele sempre perde. Quem me entende, diga amém. Mas que tem algo sobrenatural do outro lado, também tem. Mas o que eu quero que você entenda é que aqueles homens que tinham poder, aqueles homens que tinham uma magia, aqueles homens que tinham uma ciência, eles não conseguiram interpretar, porque existem coisas que o mundo não pode interpretar, existem coisas que o homem carnal não pode interpretar, existem coisas que nem o diabo pode interpretar, porque são coisas que Deus deu para os seus filhos, e só quem tem o Espírito do próprio Deus pode interpretar as coisas de Deus. O homem carnal não entende as coisas espirituais, mas o homem cheio do Espírito, o homem cheio do Espírito consegue entender as coisas do sobrenatural. Aleluia! Ora bachobecávia. Aí o copeiro lembrou. Se dependesse do copeiro mesmo, o homem pode esquecer de você, esse ingrato pode esquecer de você, mas Deus não se esquece. Eu vou repetir: Deus não se esquece de você. Ele contou o caso para Faraó. Então manda chamar. Manda chamar. E agora eu quero ler com todos vocês em Gênesis 41, versículo 39. Diz a palavra de Deus que Faraó chamou José e falou: eu tive esse sonho, José. Você pode interpretar? Pode interpretar? José falou assim: eu sei. 7 anos de fartura, 7 anos de fome na terra. Guarde tantas porcentagens, construa galpões, guarde o que produzir, vamos guardar. E assim ele deu toda a estratégia para Faraó. E aí José termina dizendo assim: uau,
Ele já sabia que seria ele mesmo. Ele diz assim: coloque um homem com sabedoria para fazer tal coisa. Põe para mim aqui, produção, Gênesis 41, versículo 39. Gênesis 41, 39. José falou tudo o que ia acontecer. Então o faraó disse: pois que Deus fez saber tudo isso, ninguém há entendimento e sábio como tu. Na outra tradução, que é melhor do que essa, diz assim: ninguém tem o Espírito de Deus como você. Quem tem essa tradução aqui? Ninguém tem o Espírito de Deus como você. Quem pode, se ninguém tem o Espírito de Deus como você? Virou-se José para ele e disse: o faraó disse: Deus mostrou tudo isso. Assim está claro que não há ninguém que tenha o Espírito de Deus como você. Eu quero dizer algo para vocês nessa noite. Na minha fraqueza, Ele se mostra. Quando está acabando o limite, quando a tua fé está acabando, igual aquele pontinho de gasolina, quando a tua força está acabando, quando você fala: eu estou fraco demais, essa luta eu não consigo, eu não posso passar mais por isso, Senhor, eu não aguento. Quando se demorar tempos, quando você menos esperar, a promessa dele vai se cumprir na sua vida. José estava em frente ao faraó, do cárcere ao palácio, e daquele dia em diante, o faraó pega um anel, porque quem tem o Espírito Santo tem autoridade. Ele dá um anel e fala assim: a partir de hoje, você é o governador do Egito. Só eu, você não vai mandar, mas em toda a terra do Egito, eu te dou autoridade, e é você que vai governar. Talvez ele estava no cárcere, pensando: puxa vida, acabou, eu vou terminar os meus dias como líder da prisão. Talvez você que está me assistindo, talvez você que está em casa, está falando: acabou, talvez a minha vida vai dar nisso aqui, é isso, acabou, é esse o meu fim, acabou a minha história. Meu querido, a sua história só acaba quando os propósitos de Deus estiverem cumpridos na sua história e na sua vida. José tinha um sonho, Deus deu uma revelação, Deus deu uma missão para ele. Enquanto não aconteceu, ele não morreu. Aquilo que Deus entregou para você, enquanto não acontecer, enquanto não se tornar realidade, não acabou ainda. Está fraco? Está sem força? Está desanimado? Quantas vezes tiraram a sua capa? Quantas vezes sua capa foi arrancada de você? Ou você mesmo arrancou? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Como o apóstolo Paulo diz: quando eu acho que estou forte, quando eu acho que estou fraco, ai que eu estou forte. Você acha que está fraco? Mas nessa noite o Senhor vai te fortalecer. Ele vai mostrar o poder dele nas suas fraquezas. Ele vai mostrar o poder dele nos seus limites, na sua limitação, aonde você não consegue mais. Oh, aleluia.
Você está aí com um monte de conta para pagar, desempregado, arrebentado, doente, casamentos, filhos. Fala, eu não tenho mais força, Senhor. Eu não consigo mais, meu Deus. Acabou minhas forças. Eu estou como um profeta de Deus para dizer para você: o Espírito Santo está aqui. E Ele vai te tocar. Você acha que você está fraca? Mas quando você está chorando na presença dEle, Ele está te fortalecendo. Cadê a Camila? Ele está te fortalecendo. Ele está te enchendo com graça, com poder. Ele está enchendo você com o seu Espírito. Feche os teus olhos agora.